Por que devemos analisar a ética dos produtos audiovisuais? O que significa a mensagem audiovisual? O que enxergamos e ouvimos atuam de que forma na leitura do produto audiovisual? A leitura do produto audiovisual proporciona uma experiência que vai além do divertimento? Mensagem, fotografia, sonoridade são enunciados ricos na linguagem audiovisual. Podemos compreender a história do homem e a sociedade atual quando compreendemos além do que vemos e escutamos? Por que devemos comer saladas? O que cada componente da salada auxilia na nossa saúde? As saladas, além de saudáveis, proporcionam uma alimentação mais leve e nutritiva, sendo obrigatórias na busca pela melhor qualidade de vida. As verduras verdes escuras são ricas em minerais e fibras. As oleaginosas, além de crocância, oferecem minerais importantes. As saladas ajudam na digestão, geram maior saciedade e colaboram na manutenção do peso, porque são pobres em calorias. Neste episódio, que conclui nossa segunda temporada, vamos fazer um exercício. Na primeira temporada, apresentamos os elementos da ética e nessa segunda temporada, os elementos da estética. Então, vamos fazer algumas análises destes dois elementos em alguns produtos audiovisuais. O videoclipe é um produto audiovisual que junta som e imagem, numa percepção específica e unificadora. Ou seja, uma percepção combinada, imagem e música. Dos elementos da ética, destaca-se nesse videoclipe a narração, realizada pela letra da canção Clementine, os personagens, a mensagem e, principalmente, a intertextualidade. A narração é representada pela letra da música. A canção é uma poesia de dependências e egocentrismo, de infância e idade adulta. Os personagens, Clementine e um garoto, tanto na coreografia como na interpretação, apresentam traços de infantilidade, o que reforça a poesia da narração. O produto audiovisual possui diversos elementos de intertextualidade. Primeiro, com outro videoclipe da mesma cantora, Halsey, Braveheart, onde há a intersecção de personagens, da narrativa e da locação, o aquário. Também há elementos intertextuais com outro videoclipe, da canção Come and Gone, da banda Duran Duran, de 1994. Neste videoclipe, a canção também aborda questões de autoconhecimento e perda da pureza da infância ou dificuldades de se viver com as questões sociais impostas pela vida adulta. Também há intertextualidade com a locação, um aquário. Por fim, a intertextualidade com o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet, de 2004. A mensagem é um dos elementos intertextuais, principalmente as referências à capacidade de enfrentamento dos problemas impostos pela vida adulta. A mensagem final do videoclipe, Clementine, é um sopro de esperança, quando a tartaruga segue nadando, enfrentando as dificuldades que aparecerão pela frente. Tartaruga? Vamos aos elementos da estética. Primeiro, da cenarização. Uma raia e uma tartaruga muito parecidas com as do videoclipe da banda Duran Duran. A locação escolhida para o videoclipe da cantora foi o mesmo aquário utilizado no videoclipe da banda Duran Duran. E este aquário liga o videoclipe da canção Clementine com o videoclipe da canção Graveyard.
Agora, na fotografia audiovisual, destaca-se em primeiro lugar o uso, no final do videoclipe, de um ângulo plongé, que mostra Clementine transformando-se conceitualmente em uma tartaruga, um réptil, ou seja, um ser diferente daqueles que habitam o aquário, expressando como Clementine se sente na sociedade e construindo a mensagem de otimismo do videoclipe. Utiliza-se o enquadramento em primeiro plano. Os demais planos apresentam o aquário povoado por peixes, o que é natural, afinal, trata-se de um aquário. Aqui há mais elementos de intertextualidade com o videoclipe de Come and Done. No videoclipe da banda de Duran Duran, também aparecem, destacando-se no aquário, uma tartaruga e uma raia. E lá o aquário é povoado por tubarões. A raia significa que Clementine, a tartaruga, não está sozinha. Nos figurinos, destaca-se que no videoclipe de Halsey, a personagem Clementine veste um macacão branco, remetendo à pureza e à infância. Neste macacão, há um emblema de uma tangerina. Tangerina é o apelido da personagem Clementine no filme Brilho Eterno em Uma Mente Sem Lembrança. Na narrativa cinematográfica, Clementine ganha o apelido de Tangerina por usar esta cor em seu cabelo, e quando o relacionamento do casal não está bem. Inclusive, e nesse contexto, é que o personagem de Jim Carrey diz: falar muito não significa comunicar-se. Esta frase é bastante significativa para o videoclipe da cantora Halsey, que apresenta em seu álbum Manic canções que conceitualmente discutem a existência do indivíduo e o autoconhecimento. As novelas são peças da teledramaturgia dividida em episódios. Aqui no Brasil, chamadas de capítulos, em que há um efeito de consequência. Ou seja, o capítulo depende do anterior e influencia o próximo. A sinopse apresenta uma narrativa básica, mas o desenrolar, a importância de personagens, o desenlace depende da repercussão no público. A telenovela O Cravo e a Rosa destaca-se como produto audiovisual nos enunciados éticos, pela mensagem e a intertextualidade. A intertextualidade se dá pelo roteiro ser uma adaptação do clássico de William Shakespeare, A Megera Domada, escrita no século XVI. A novela também é um remake das telenovelas O Machão, exibida em 1974 na TV Tupi, e da telenovela A Indomável, exibida na TV Excelsior em 1965. Ambas foram escritas por Ivani Ribeiro. As três obras trazem em sua narrativa o conflito referente ao relacionamento afetivo de um homem e de uma mulher. Neste caso, Petrúquio é o típico machão que apaixona-se pela questionadora Catarina. Isso em plena década de 20 do século passado. Catarina contesta os padrões sociais do início do século, dentre eles o patriarcado. Dos elementos da estética, evidencia-se todos os enunciados da direção de arte, com destaque para os figurinos, que reproduziram o início do século XX, especificamente a década de 20. Oferecendo um grande coeficiente de autenticidade para todos os personagens e suas respectivas classes sociais. Além dos figurinos, a cenarização e a locação, onde concentrou-se o núcleo rural da trama. Essa característica evidencia outro enunciado estético, a iluminação,
Nesse caso, a utilização de luz natural. A mensagem principal do produto audiovisual é um alento para os românticos, pois evidencia a capacidade que o amor tem de driblar as diferenças, quer sejam elas sociais ou comportamentais, pois a narrativa ultrapassa o momento do grand finale típico dos romances, estendendo-se para depois do casamento, geralmente o ato final dos pares românticos. Diz, nosso. Nossos filhos. Também é nosso, Petrúquio. Nosso. O nosso futuro. O teu sorriso tem a luz da sedução. Meu favo de mel. Faz maior essa paixão no encontro com você. Programas infantis têm as crianças como seu público-alvo. Apresentam intenções educativas ou intenções de entretenimento. Ou então, as duas juntas. Esse é o show da Luna. Este programa infantil apresenta, nas variantes da ética, destaque para os personagens, a narração, a mensagem e o posicionamento. Luna é uma criança muito curiosa e destemida, que procura sanar as dúvidas que tem por meio da experimentação. Destaca-se também os pais dela, por mais que eles sejam coadjuvantes, mas isso falaremos mais tarde. Será que a água virou chuva e foi chover em outro lugar? Como a água vira chuva? Eu quero saber! Eu preciso saber! Já sei! Amanhã a gente vai fazer de conta que era gota e vamos mergulhar nesse copo aqui e descobrir como a água vira chuva. A narração que conta a história é feita pela própria Luna, ou seja, um narrador intradiegético. A narrativa, que é a história, é fantástica, sem vínculo com a realidade, por mais que esteja baseada no seu conteúdo com correção da ciência. Confuso? A água evapora para formar a chuva, mas ninguém pode transformar-se em água. Compreendeu a diferença? Outra característica ética interessante é que este programa infantil é um musical, pois se utiliza da música não apenas para ilustrar as imagens, mas para transmitir a sua mensagem. Das gotinhas de vapor se faz a nuvem. Às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. A mensagem do produto audiovisual é clara. A iniciação científica é um processo que pode envolver o público infantil, oferecendo-se maior valor para as curiosidades das crianças e fazendo-as buscar suas respostas pela experimentação. Lembram-se de que falamos dos pais de Luna, os coadjuvantes? Sim, eles são coadjuvantes, mas têm um papel importante na definição do posicionamento que o produto audiovisual oferece. Eles representam a liberdade para que as crianças possam experimentar, pois isso envolve rupturas, inclusive educacionais, pois nem sempre os resultados são aqueles que se pretendem, mas o posicionamento deles é permitir que Luna, seu irmão e o mascote possam experienciar para então descobrir. Dos elementos da estética, destaca-se a direção de arte, pela estilização, seja dos figurinos e da cenarização, harmonizando com a narrativa fantástica. Os figurinos são geométricos e a cenarização coloca na cena apenas o que seja necessário. A
A fotografia apresenta uma curiosidade, que é a utilização de profundidade de campo, mesmo tratando-se de uma animação. Destaca-se também a sonoridade. A trilha sonora, que não apenas auxilia na narrativa, como também é utilizada para transmitir as informações que se propõe no episódio. Essa é uma característica complexa e muito criativa. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna. Luna. Encerramos com este episódio a segunda temporada da nossa websérie, tratando dos elementos da estética. Neste episódio, exercitamos a análise de produtos audiovisuais, utilizando os elementos da ética e da estética. Na próxima temporada, vamos apresentar os elementos da estrutura e concluiremos a análise audiovisual dos 3 Es. Concluímos também o nosso almoço. Até o jantar. Ou melhor, até a próxima temporada.